Boa noite. Entrou. Desafio de quase 10 minutos eu tava aqui tentando. 6:05 já são, agora eu vi. Hoje eu tô mais pertinho para conseguir ver. Boa noite, Sara, bem-vinda. Hoje a gente faz aqui então a reflexão do dia e meditação. E na reflexão de hoje a gente vai falar um pouco sobre a abundância. Bem-vinda, Ed. Pilates, bem-vindo. Ellen, bem-vinda. Ellen, saudade de você. Então, nessa conversa de hoje, a gente vai estar trabalhando aí um pouquinho essa questão da abundância, já que muitas pessoas estão entrando em contato comigo pela questão do valor de renda financeira que diminuiu em muitas pessoas, né? E a abundância fala muito da questão do financeiro, mas será que a abundância é só do financeiro, né? A questão da... Oi, saudades também? Agora eu li da Ellen. A questão do financeiro nos mexe bastante, mas a abundância não é só do financeiro, né? A abundância também está correlacionada com relacionamento, a abundância também está relacionada com saúde. Relacionamento, quando eu falo, é o afetivo, né? Mas relacionamentos a gente pode olhar de forma geral também. Se isso é abundante para você, se isso é satisfatório, né? Boa noite, Val, boa noite, Fábio. Então, como é que está a abundância na sua vida? Quando chega uma crise como essa que a gente vem passando nesse início de 2020, aí chegando já metade, né? Estamos semana indo para 1º de junho, então chegamos aí finalizando o nosso primeiro semestre do nosso ano, um ano com mais transformações impossível, né? É um momento de olhar, né? Essa abundância, né? Essa semana eu olhei o valor do dólar e disse, na minha existência eu acho que eu nunca vi o dólar chegar no valor que tá, e dizem que vai chegar a 7, né? Então realmente vai acontecer algumas coisas no nosso país, já que a gente nunca visualizou isso, né? Quem já viveu na época que o dólar foi 1 por 1, e aí a gente tá falando de dinheiro, a gente tá falando de abundância, a gente vai estar falando de economia, Morgana, porque o que acontece comigo refere-se ao que aconteceu no meu sistema familiar, sim, refere-se também ao que acontece na cultura, no país onde eu nasci. E isso a gente olha como um sistema, né? São os sistemas influenciando na minha forma de conduzir a vida. E aí, como é que a gente percebe isso? Porque muitas pessoas falam, tá bom, a gente tá no mesmo maremoto, mas cada um tem um tipo de embarcação, né? E aí tem pessoas que não estão sendo tão afetadas. O que é que diferencia uma pessoa da outra? Alguém que me conhece já há mais tempo deve saber quais são essas informações que eu tanto falo aqui, que geram esse bem-estar e abundância na vida, principalmente nos momentos da crise. Porque se chegou uma crise, é um momento de oportunidade, como a maioria fala, porque é momento de se alinhar de novo e olhar o que não está dando certo, o que é que não está ajustado. Não está ajustado aonde, Morgana? Nas leis da vida. Que leis são essas que a Morgana fala? A gente precisa olhar principalmente aonde houve exclusão. Hoje eu coloquei uma foto para vocês no meu stories de uma imagem de um senhorzinho assim, um autorretrato antigo, e perguntando se alguém sabe quem é, e 100% das pessoas disseram que não sabiam quem era aquela pessoa. Ai. Como é que a nossa economia vai para frente? Como é que a nossa política e administração vão para frente? Como é que o Brasil vai ser abundante se a gente não conhece a nossa história? Se a gente não coloca no nosso coração tudo o que foi excluído do nosso país? Então,
abundância na vida precisa vir de sim, um reconhecimento e um olhar de dizer sim para a vida tal como foi, tal como é. De dizer sim para nossa mãe e para o nosso pai tal como eles são. Quanto mais eu estou conectada com isso, quanto mais isso for verdadeiro para mim, mais a vida me retribui com abundância. Porque quando eu sou um ser agradecido ao universo por tudo que eu tomei do universo, através do meu pai e da minha mãe, através do meu país, através desse planeta, mais o universo entende que eu sou rica, mais o universo me oferta as riquezas em todas as áreas. Porque se você é rico só do dinheiro, você não é rico, você não é abundante. Dinheiro é algo super necessário para a nossa nutrição aqui na Terra, sim, mas não é abundante uma pessoa que tem $1 bilhão na sua conta e tem um casamento destruído, filhos nas drogas, prostituição e sei lá mais o que, saúde, vários problemas de saúde, né? Isso não é uma pessoa rica. Quando a gente fala de dinheiro, a gente olha de abundância, a gente precisa olhar para todas as áreas, né? Principalmente relacionamento afetivo, filhos e saúde, dinheiro. Porque as pessoas quando olham para a abundância pensam que é só o dinheiro e não dá, né? Foi muito interessante porque todas as pessoas colocaram que o passado influencia no nosso presente e no nosso futuro. Mas quando a gente bota a foto de alguém que influencia ainda muito na nossa história do Brasil, ninguém sabe quem é. Isso mostra como a gente olha muito para o umbigo às vezes e não reconhece de onde o nosso umbigo veio. Eu preciso ser grata à história como foi. Para ser grata para a história como foi, eu preciso entender de história. Né? E aí a gente vai precisar, como brasileiros, já que diabo é esse? Ai, Morgana não fala palavrão, Morgana é fadinha. Tô brincando porque eu tenho algumas clientes que falam isso, que eu não posso falar palavrão aqui porque eu sou fadinha. Tô brincando, adoro vocês. Às vezes vem a bruxa Morgana, né? Tô rindo aqui internamente. Bom... por que será que se a crise é planetária, mundial, Estados Unidos está lá, também teve milhares de mortes, milhares de desempregos, por que raio é esse que faz com que o dinheiro do Brasil agora não está valendo nada? Será que a questão é Bolsonaro, como é que é, os deputados, será que é só eles? Ou será que tem alguma coisa que influencia tudo isso ser assim, né? Será que é o povo, né? A culpa é sempre do povo, né? Será que é a gente que é péssimo empreendedor? Como é que pode um país como o nosso, que é rico de terra, tanto que os europeus vieram para cá fugindo da fome, claro, foi contada toda uma historinha linda que o Brasil era um paraíso. Eles chegaram aqui e tiveram que preparar muito esse solo para plantar as coisas que eles tinham lá, né? Eles não sabiam, reconheciam. Hoje a gente tem aí livros de plantas, né? Que são as nossas plantas nativas, que são alimentos que os índios sabiam, né? Mas os europeus não conheciam, então eles precisavam plantar nas nossas terras aquilo que era conhecido lá. Bom, pulando isso, não vai se alongar essa conversa. Quem é a foto dessa pessoa que eu botei hoje no Stories? O que aconteceu, né? Quando eu digo que crise, a gente precisa olhar sempre, primeiramente, para aquilo que foi excluído, o que é que foi excluído na formação do nosso país. Quem sabe o que é excluído na formação do nosso país? E que se repete,
Porque enquanto isso não for incluído dentro do coração de todo brasileiro, enquanto a gente não souber lidar com o que aconteceu para o nosso país ser formado, a gente vai continuar passando misérias econômicas e políticas e golpes o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente começa lá, golpe nos índios, né? Que a terra era toda deles, dos nativos, dos povos nativos, que foram dados como índios, porque os portugueses chegaram aqui e achavam que estavam chegando na Índia. Essa é a historinha que foi nos contada e deram o nome de índios, mas são os nossos povos nativos de todas as regiões. O que foi feito com eles? Dizimados. Depois trazem os africanos para cá para trabalhar de forma escrava. Toda essa história. Isso reverbera em nós até hoje? Sim! O que a gente faz com isso? Põe no coração, agradece a vida como foi, faz algo de bom, reconhecendo que a tua força, que tudo que tu recebeu, vem sim dessas dores também. Se você olha e rejeita e quer culpar e condenar quem fez isso, a gente vai pro buraco, porque a gente precisa integrar a vida como ela foi. E essa vida veio sim de vítimas e de perpetradores, e tá tudo certo, precisou dos dois. Quando eu me reconcilio com isso, eu não preciso mais ficar repetindo a história. O que acontece depois, há muito pouco tempo atrás, e isso, se a gente olhar a história, é seguinte, assim, é muito a repetição da mesma história. O que aconteceu em 1888? Quem sabe o que aconteceu em 1888? 1888, meu trisavô, de certo, estava nessa época, sim, porque meu avô nasceu em 25, o meu bispo deve ter nascido em 1900, 1888 devia estar o meu trisavô aqui nesse país. Né? Para algumas pessoas pode ser que estava o bisavô, depende da idade que você está. Lei Áurea, foi isso que aconteceu no Brasil. Princesa Isabel, uma lei que foi modificada. Alguém aqui sabia que a Princesa Isabel foi a primeira senadora do Brasil? Alguém aqui sabia que nós estamos com muitas mulheres, que a Princesa Isabel foi capacitada com várias disciplinas educacionais, entendia de absurdamente muitas coisas para administrar o Brasil, para ela assumir como rainha? Alguém aqui tem noção que um dos maiores motivos de terem exilado, de terem retirado a monarquia do Brasil em 1889, menos de um ano depois de a Lei Áurea ter sido colocada pela Princesa Isabel, porque o Dom Pedro II ia colocar a sua filha para ser rainha do Brasil, e aí os barões do café e alguns militares não aceitaram que uma mulher fosse assumir a administração do Brasil. E assim eles deram um golpe. Quantas vezes a gente já teve golpe no Brasil político? Quantas vezes a gente já teve golpe político no Brasil? Isso é a história que se repete, A família real foi exilada na Europa de 1889 até 1920 e poucos, se eu não me engano. Tipo, a rainha veio ser a princesa, né? Não se tornou rainha. Tipo, só os corpos dela é enterrado, acho que em Petrópolis, se eu não me engano. Essa história envolve a gente até hoje? Sim. O que a gente faz com isso? A gente precisa conhecer primeiro a história. Histórias que não são reconhecidas, que não são entendidas, que não são deixadas em paz dentro de nós, continuam fazendo que os descendentes repliquem a mesma história. Então, assim, não adianta tocar pau no Lula, tocar pau no Bolsonaro, porque essa história é muito mais antiga. É muita gente que foi dando golpe ao longo da história, porque eles estão reproduzindo a mesma história que aconteceu lá no passado.
E quando eu tô falando disso, você olha para a história da tua família também. Porque quando eu falei, o temporal é o mesmo para todo mundo, porque a pandemia é a mesma. Por que não está todo mundo então passando necessidade? Por que uns estão ficando cada vez mais ricos e outros ficaram cada vez mais pobres? Dentro da mesma família, um irmão está ganhando mais com a crise e o outro irmão quebrou totalmente. Como eu atendo muitas pessoas, eu acabo sabendo de muitas histórias. Como assim? Trabalham em profissões às vezes iguais. Como é que um trabalha na mesma profissão, pagando sim, trabalha na mesma profissão. Como é que um tá ganhando um monte e o outro não tá ganhando nada? Ah, na mesma família. Para onde é que será? Como é que será que cada um tomou sua mãe e tomou seu pai? Começa por aí. Porque começa dessa informação de como é que eu aceitei a vida que eu recebi. De como é que eu tomei isso? Será que eu estou de acordo? Será que eu sou grata a essa vida que eu recebi? Entende? Quando eu falo da história do Brasil, eu estou falando de um grande sistema que atua sobre todos nós brasileiros, porque vai ser todo brasileiro que vai estar passando por essa questão de o dólar chegar a 7. Gente, eu nunca vi um negócio desse acontecer assim como você nunca viu, né? É inacreditável. O dólar tá, acho que quase 6, estão dizendo que vai chegar a 7. O que isso vai gerar? É só em um? Não, é em todos. Só que uns vão ganhar e outros vão perder mais ainda com essa história, né? E aí, como é que tá o teu movimento? O que a gente percebe na constelação? Quando a pessoa, ela é grata realmente e reconhece a história assim como foi, não aquela que bota embaixo do tapete e faz de conta que não tá vendo, né? Tô até com o tapetinho do Luiz lá atrás de mim, porque daqui a pouco ele vai começar a dar aula de yoga. Hoje tem aula de yoga com o Luiz às 7 horas, até ele me disse, Morgana, não vai até às 7, que 7 horas começa a minha aula de yoga. Quando a gente respira realmente a história, né? A mãe do jeito que ela é, o pai do jeito que ele é, a gente toma os dois dentro da gente, quando a gente reconhece a história do Brasil como foi e não fica querendo escolher lado, não dá. É igual a história de pai e mãe, não escolha lado entre pai e mãe. Você recebeu a vida dos dois. Você foi gestado dentro da barriga da mãe? Sim. Você não foi abortado graças à mãe? Sim. Mas toda a informação contida aí é em equilíbrio de pai e de mãe, né? Então, não entre nessa história de vítima e perpetradora e de ficar nessa guerra, porque é aí que a gente afunda mais ainda. Quanto mais você reconcilia, quanto mais você reconhece a história e concorda com tudo que foi, aí você ganha força. A gente ganha a força dos excluídos, principalmente. Quando a gente toma e coloca os excluídos dentro do nosso coração, que a gente dá um lugar para eles. Então, assim, quando eu reconheço o que aconteceu com a Princesa Isabel. A Princesa Isabel foi expulsa do Brasil, ela tinha 40 e poucos anos. Pensa você. Porque daí você pode buscar assim, não, monarquia é uma coisa horrível, e aí você já se fecha, né? Agora pensa você, ter que estudar 16 horas desde que você nasceu, porque você tinha que assumir como missão, porque você nasceu na família real, você tinha que assumir como missão administrar esse país todo aqui. E aí rala estudando várias línguas, vários conhecimentos, aí casa, tem filhos, perde filhos, né? A família real perdeu muitos filhos, muitos filhos pequenos. Tanto que ia ser a princesa porque Dom Pedro perdeu 2 meninos. Isso tem coisa, né? Dentro da constelação a gente consegue olhar para essas histórias dentro dessa família com tantas perdas, com loucuras e coisas mais que tem dentro da família real. Mas quando eu me coloco nesse lugar dessa princesa que fez tudo isso e aos 40 e poucos anos ela simplesmente é expulsa do Brasil e nunca mais pode voltar para cá, nasceu aqui, tem que viver lá. O que isso gera? Pensa na dor que fica. A memória da dor fica em nós, porque ela fazia parte do nosso contexto. Agora, quando eu reconheço isso e boto esse ser no meu coração,
e o coletivo faz isso, pode ter certeza que provavelmente a gente vai começar a se tornar um país mais abundante. Quando a gente reconhece as riquezas que a gente tem, quando a gente aceitar que foi muito ouro lá para a Europa, né? Como a gente sabe que foi, como foi para a Inglaterra, como a gente entender que esse país só existe do jeito que é por causa de tudo isso, mas entender e ficar em paz com a história como foi. Agora, enquanto você estiver tocando pedra em alguém dessa história, não adianta que a abundância não chega para você. Então eu falo no sistema Brasil e você olha para o sistema da família também, porque esses sistemas influenciam totalmente na abundância da tua vida financeira, já que é o que mais está pegando. Mas quando a gente se torna realmente grato, pode ter certeza que a abundância é de saúde, de relacionamento. Então respira, de bem-estar pessoal, né? De paz de consciência. Tem que tomar cuidado quando eu falo de paz de consciência, mas talvez eu fale de outra live isso, porque às vezes tu fica leal com um amor cego na consciência da família, e aí tu replica coisas destrutivas por tu estar nesse amor inconsciente. E aí a consciência é leve quando tu faz as coisas iguais à família, né? A forma de o Bert falar, né? A tua consciência fica leve e tu replica sem perceber. Aí, para fazer diferente da família, tu fica com uma consciência muitas vezes pesada, mesmo que você esteja seguindo um sucesso e a tua família seguir um fracasso, mas a consciência pesa porque você começa a se sentir talvez excluído, porque você faz diferente da sua família. Então você vai ter que ser muito mulher, muito homem, maduro, para dar conta de fazer diferente às vezes do que a tua família fez e continuar se sentindo pertencente mesmo fazendo diferente. Isso é um amor que vê e que faz crescer. Mesmo que muitos dos teus familiares possam vir a te tocar pedra, e aí você tem que ter postura humilde. Isso é uma arte, é uma grande arte. Ter postura humilde de entender o nível de consciência de cada um, as lealdades que cada um possui. Por isso que o processo sempre é aqui dentro, né? A gente tem aí... Deixa eu pegar uma água aqui. Acho que a máxima de entender muito sobre isso é eu perguntar para você onde eu estou. Para você, aonde eu estou? Quero ver respostas nos comentários. Hoje tá friozinho aqui em Curitiba. Eu estou aqui na minha casa em Curitiba? Na tela do teu celular? Ou eu tô aí dentro de você? Através dos teus olhos. Você capta aí com a luz a minha imagem dentro de você. E aí? Eu tô fora ou eu tô dentro? E se eu tô fora e eu tô dentro de você ao mesmo tempo, como é que você me percebe? Entende que a realidade da tua percepção é o que você tem dentro? Então, quando você me bota dentro de você, você interpreta quem eu sou baseado nas informações contidas em você. Por isso que eu vou falar A do Bolsonaro e B do Lula, e você vai falar B do Bolsonaro e C do Lula. Eu estou falando da política porque a gente está falando de uma forma geral da economia e são as duas figuras principais aí dos debates dos últimos anos, né? Mas é para você entender que as informações estão contidas aqui, muitas vezes não tem a ver com uma realidade externa, é como você está interpretando. E quando você interpretar isso com paz dentro de você, quando você se reconciliar com as imagens que você cria aí dentro, quando você ressignificar essas imagens, quando você assumir uma imagem, uma postura de gratidão diante de tudo isso que você recebeu, porque tem gente que diz que nunca viveu abundância, tem gente que diz que só recebeu misérias,
Tem gente que fala horrores da mamãe e diz que nunca recebeu nada dessa mulher, só recebeu pedrada. E aí eu digo, meu Deus, quanta ignorância tem no ser. E aí eu lembro de Buda. Todo sofrimento está contido na falta de conhecimento, na ignorância, né? Quanta ingratidão existe nas pessoas que falam isso das suas mães. E adivinha qual é o movimento quando você é ingrato? Miséria. Quando nós somos ingratos, quando a gente não reconhece, a gente vive na miséria de dinheiro, na miséria de relacionamento, na miséria de saúde. Por que, Morgana? Quando é que eu vivi a abundância, a plenitude total? Quando você estava dentro da barriga da sua mãe, criatura, como diz o outro. Tu não te recorda que quando tu viveu dentro da barriga da tua mãe, tu teve tudo, exatamente tudo, proteção total, nutrição total, toda a forma e capacidade para que você se desenvolvesse, tudo lá no ventre da tua mamãe, estava tudo contido lá. Então pensa que vida de abundância que foi essa que você viveu talvez por 9 meses. Como é que você não é grato por isso? Se você não consegue reconhecer isso e não ser grato por isso, como é que você quer abundância na sua vida? Então hoje, às 8h30, 8 e pouquinho, a gente vai estar fazendo outra live. Então quem gosta aí desses tipos de assunto, a gente vai estar falando mais sobre mãe, já que todo mundo quer abundância, é bom entender mais sobre mãe, sim. Vai estar eu e a minha amiga Quintara, que é numeróloga. A gente já fez live junto e ajudou muitas pessoas, porque são conhecimentos que casam, né? E quando casa a gente cresce, por isso para de difamar casamento por aí, porque casamento é para crescer, porque desafio faz a gente crescer, sim, né? Então, quando as pessoas rejeitam os desafios, a gente cai no buraco, porque o desafio serve para o nosso crescimento. Por mais que a gente às vezes tenha que respirar muito, por mais que a gente não compreenda por que aquele desafio está chegando nesse momento na nossa vida, por mais que eu vá precisar realmente silenciar, me aquietar, porque se você entrar no movimento da rejeição, piora mais ainda a situação. E às vezes as pessoas me perguntam, né, quando eu falo sobre rejeição, elas entendem que tem que ficar do lado da pessoa que está tocando pedra. Não, né? Você não está entendendo por que a pessoa está te tocando pedra. Não é para rejeitar e tocar pedra também. Não é para sair por aí difamando a pessoa. Você se recolha no seu lugar, se afasta da pessoa, mas mantenha a pessoa no seu coração, deseja o melhor para essa pessoa, mas se proteja, porque a pessoa, se ela tá lá com as dores dela e tá te tocando pedra, você precisa aprender a se recolher, porque às vezes tem crenças aí que informam que não, que tu tem que ficar lá perdoando e a pessoa fica lá apanhando mais ainda, né? E aí a gente vê o quê? Violência, né? E isso também é debate para outro dia, porque na pandemia cresceu no mundo inteiro a violência contra a mulher, né? Diminuiu a violência às vezes externa de um homem em relação a mulheres que ele nunca viu, mas aumentou a violência com as mulheres que esse homem convive. E aí a gente vai tocar pedra nos homens? Não! Precisa entender que também existem dores nesse homem, por isso que ele tem esse mecanismo de atacar as mulheres. E adivinha normalmente onde é que está a dor nesse homem que ataca mulheres? Quem é que consegue adivinhar aí? Aonde é que está a dor de um homem que ataca uma mulher, seja moral, seja verbal, né? Seja sexual, seja com palavras ou seja com sexo. Aonde é que vocês acham que tá? Então, assim, quando a gente fica nesse movimento de tocar pedra, agora não quer dizer que eu vou ficar junto de um homem que tá me abusando. Eu não preciso tocar a pedra, entende? É mais ou menos a história de Jesus, né? Jesus deixou muito clara essa história.
E ela é linda demais essa história, eu já contei outras vezes. Jesus abaixa a cabeça, ele é totalmente humilde, ele não quer ser arrogante diante dos outros. Ele abaixa a cabeça, fica escrevendo lá com a madeirinha no chão e pergunta: quem de vocês nunca errou? Que atira a primeira pedra. Daí todo mundo saiu. Por que a gente gosta de tocar tanta pedra? Quando alguém erra, pode ter certeza que se você está tocando muita pedra, é porque você está muito ferida e não está olhando para as suas feridas. Você precisa buscar apoio, principalmente profissional, de quem sabe tratar a ferida emocional. Porque deve estar lá no teu sistema familiar, deve estar na tua infância, na gestação às vezes, né? E isso libera. Por isso tem uma promotora em São Paulo, que eu gosto muito dela, Justiça de Saia. Às vezes eu publico ela aí no Stories, que ela trabalha com a violência contra a mulher, né? Faz todo um processo que existe de amparo para as mulheres, mas ela também trabalha com o homem, porque ela entende sim que esse homem tem feridas. Normalmente as feridas dos homens, né? Eu perguntei aqui, ninguém botou nos comentários, mas normalmente as feridas dos homens que maltratam as mulheres está na mãe, né? Na relação dele com a mãe. Então, falei isso porque não sei por que veio, talvez vai servir para alguém, porque hoje a temática era abundância, né? E também porque a gente vai falar logo mais, né, às 8h30, mais sobre mãe. Então, como é importante essa relação. Filhos todos nós somos, mães nem todas somos. Então, é saber como eu lido com a minha mãe, saber como eu lido com meus filhos, já que eu sou mãe, é bem importante, sim, porque influencia na total abundância da vida. Então fica o convite para a gente estar mais tarde juntas. E agora, seguindo aí, hoje é a live 18 dos 21 dias, a gente faz uma meditação. Uma meditação para quê, Morgana? Adivinha? Para ativar a abundância que o universo nos oferta, porque o que a gente ativa é reconhecer tudo que nós recebemos e agradecer. Então a gente fica por alguns instantes falando a palavra mágica, obrigada, obrigada, obrigada. E aí o teu coração vai te trazendo quantas coisas que você vai dizer obrigada. E nesse primeiro processo aqui eu fico dizendo obrigada às coisas realmente que são gostosinhas que eu tenho. Num segundo processo, e aí eu recebo muita mensagem das pessoas que estão aí como você e começam a repetir esse obrigada e começam a vir os desafios, começam a vir as dores, começam a vir as pessoas desafiadoras que teve na vida. E aí agradecendo, elas vão liberando, vai ficando leve e aí, adivinha, a abundância vai chegando. Então a abundância é possível sim, também em momento de crise. Então que a gente faça a nossa parte, que a gente se reconcilie, que a gente ative a energia da gratidão em nós, para a gente contribuir aí com a melhoria da nossa economia, do nosso país. Algo precisa ser feito e parte de cada ser que faz parte deste planeta, deste Brasil, de cada brasileiro. O teu coraçãozinho influencia na economia do Brasil. Então faça a tua parte, sim. Então nesse momento a gente fecha os olhos, fecha as mãos, conecta a mão aqui no centro do peito, sente o pulsar do teu coração, sente os pés no chão, deixa o joelho no ângulo de 90 graus, permite que o teu peito fique aberto, que os teus ombros fiquem para baixo, relaxado, tua coluna bem alinhada. Te presentei agora, te observando. É um momento de autocuidado, de amor pela vida recebida. Observa o que o teu corpo está precisando. E vai você buscar tudo aquilo que o teu corpo precisa
para viver em abundância de vida. Te compromete. Respira. Respira pelas narinas. Solta o ar pelas narinas, inala. E aí imagina que você mergulha dentro do teu coração, no centro do teu peito. Toda a atenção está agora no centro do teu peito. E aí você vai percebendo a frequência, a amplitude do teu coração, a expansão que você vai ganhando através do teu coração. Todo o teu corpo entra em ressonância com a sabedoria do teu coração. E você começa a usar a palavra mágica que vem do coração. Um grande valor. O reconhecer e agradecer. Obrigada, obrigada, obrigada pelos olhos que me permitem ver. Obrigada pelo nariz que me permite respirar. Obrigada pelos ouvidos que me permitem ouvir. Obrigada pela boca que me permite falar. Obrigada pelo nariz que me permite cheirar. Obrigada pela vida recebida através do meu pai e da minha mãe. Obrigada pela vida recebida através do meu avô paterno e minha avó paterna. Obrigada pela vida recebida através do meu avô materno e minha avó materna. Obrigada por todos que vieram antes deles. Obrigada por todos os desafios e alegrias. Obrigada, obrigada, obrigada. Todos me trouxeram até aqui. Obrigada por eu estar aqui com você agora. Obrigada, obrigada. Obrigada por você estar aqui agora comigo. Obrigada. Obrigada por este poder de meditar em união. Obrigada. Obrigada. Obrigada por esse encontro virtual que conecta os nossos corações. Obrigada. 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 Obrigada por todo o meu corpo físico assim como ele é. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pela história do Brasil assim como ela foi, assim como ela é. Obrigada, 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 obrigada. A rainha e os reis e as princesas, toda a parte da monarquia, do período do império, do período da república, que todos os presidentes sejam reconhecidos e colocados no nosso coração, que eles ganhem um bom lugar de paz em todo o brasileiro. Obrigada, 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 obrigada pela oportunidade de evoluir em consciência, em conhecimento. Obrigada pela possibilidade de transformar e ressignificar a minha vida. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pela oportunidade de me liberar das mazelas, das tristezas. Obrigada, obrigada. Obrigada por escolher viver em bem-aventurança. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por cada professor que passou na minha vida. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por você estar aqui. Espero que você esteja bem. Permite que teus olhos se abram, se abraça. Essa energia que pulsa nas mãos é uma energia que tem poder de cura. Você pode se acariciar, você pode emanar essa energia para vários lugares, para as pessoas que você ama. Você pode perceber que suas mãos se esquentaram, porque você ativou a energia da gratidão que vem do teu coração, que impulsiona toda a força pelo teu corpo. Essa energia é poderosa,
Então, faça mais esse autocuidado por você, por todos nós. A gente vai encerrando a nossa live de hoje e eu espero vocês mais tarde. E quem quiser agora fazer uma prática de yoga com o Luiz, é só acessar o canal do YouTube dele, Luiz Shirma Neto, e você poderá fazer uma prática de yoga bem boa, bem relaxante. Obrigada, Ellen, por você estar aqui. Obrigada a todos que ficaram. Uma excelente noite, um bom descanso para todos vocês. Até amanhã!